Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma tarde de bênção e de vitória que o Senhor nos concede. Eu venho pedir encarecidamente aos irmãos que são os verdadeiros santos do Senhor, que se compadece da necessidade de outros santos, aqueles que estão empenhados de levar o ID do Senhor, assim como eu. Que os irmãos orem por mim, porque nós sabemos, né, meus irmãos, que todos aqueles que o Senhor levanta para estar pregoando a tua palavra, as lutas elas são intensas, os levantes são muito grandes. Eu peço ajuda dos irmãos, porque a palavra do Senhor fala comunicar com os santos. E eu creio que se você for um santo do Senhor, se você é um daqueles que vai ouvir a trombeta tocar, Rabandagaçube, me ajuda em oração, irmãos, para que eu possa levar esse ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos até o último dia da minha vida. O inimigo muitas das vezes se levanta impedimento, a guerra é ferrenha, mas eu creio que o Senhor está pelejando por nós. Estou aqui apenas para pedir aos irmãos, se estiver orando, me ajuda ainda mais. E assim devemos orar pelos outros. Amém? Quero deixar uma palavra aqui que Deus colocou em meu coração. Em Números capítulo 11, versículo 11 até o 15. Os irmãos podem compartilhar a palavra do Senhor com alguém, almas que está precisando, que os irmãos venham deixar o seu like e que os irmãos venham se inscrever, amém? Às vezes, irmão, eu estou gravando o vídeo assim, olhando para um lado e para o outro, é porque eu tenho que estar gravando, mas eu tenho que estar de olho nas minhas crianças aqui. Porque se eu for esperar a oportunidade para poder gravar, eu nunca vou conseguir. Então, os irmãos não reparem, muitas das vezes, se o cabelo está bagunçado, ou alguma coisa está fora, ou eu estou olhando para lá e para cá. Foca na mensagem, tá, meus irmãos? É a mensagem que importa, amém? Porque se eu for esperar a oportunidade para gravar, eu não vou conseguir, irmãos. Então me ajude, amém? Foca na palavra. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Viste que puseste sobre mim o cargo de todo este povo. Concebi eu porventura todo este povo? Dei eu a luz, para que me dissestes: leva a teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim choro, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Irmãos, a mensagem de hoje que eu quero estar ministrando aos corações dos irmãos é especificamente para a liderança, os pastores, aqueles que o Senhor colocou um rebanho na mão de vocês. Olha, nós sabemos pela palavra de Deus que quando Deus chama, Deus capacita. E que Deus só chama alguém que já está ocupado. Na Bíblia tem vários exemplos disso, de Gideão e outros mais.
Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar aquele povo. Os irmãos conhecem a história. Eu não vou entrar na história, mas sim na mensagem. Irmãos, teve um momento daquele povo ali que Moisés, ele estava cansado, irmãos, fadigado. Porque eu e você pode ser homem e mulher de Deus. Porque tem diferença de homem que Deus usa, mulher que Deus usa, e mulher de Deus, homem de Deus. Porque mulher e homem que Deus usa, ele usa na obra. Isso não tem nada a ver com salvação. Agora, homem de Deus, mulher de Deus, tem a ver não só com a obra dele, mas o caráter. Um caráter que já foi transformado, moldado pelo Senhor, e o processo que o Senhor fez ele passar, deixou ele do tamanho certo para poder fazer a obra do Senhor aqui na terra. E muitas das vezes, os líderes, os pastores, que têm um rebanho para cuidar, que têm compromisso com a palavra de Deus, não é fácil. Porque a responsabilidade sobre os ombros pesa, porque ele não tem só as ovelhas para cuidar, mas sim como tem a família, tem o trabalho e outras coisas. E se esse homem não foi escolhido por Deus, ele não vai suportar, porque o peso da responsabilidade é muito grande. Prova disso que Moisés, mesmo sendo homem de Deus e escolhido para fazer a obra, teve um período, irmãos, que Moisés, ele estava, não é em desespero, mas a pessoa começa a ficar afadigado, porque o povo falando, porque é muita pressão do povo, né? São os falatórios, as murmurações, um é a favor, o outro não é. E este homem, essa mulher de Deus, ela precisa de ter uma comunhão estreita com o Senhor, porque temos que ouvir a voz de Deus. Jamais devemos de agradar A ou B, porque não vamos conseguir agradar. Devemos de agradar o nosso general, porque foi ele que nos alistou para a batalha. Rabandagasubiandarabandagachai. E aquele povo, irmãos, estava chorando, né? Estava chorando ali, né? A palavra do Senhor fala como uma criança que quer o leite da mãe, né? Os irmãos sabem como é que é aquele chorinho de criança com fome, e aquele povo chorava nos ouvidos de Moisés. Irmãos, e Moisés, para fazer o milagre, ele dependia da ordem do Senhor. Não é porque o povo estava com fome, não é porque o povo estava precisando que ele tinha que fazer as coisas, porque o povo estava pedindo. Moisés, ele esperava a instrução, Moisés, ele esperava a ordem do Senhor para fazer o milagre. E hoje, a mesma coisa para nós. Às vezes você que está na direção de uma liderança, muitas das vezes o povo pede uma coisa e aquilo que eles pedem não é o que Deus quer. E muitas das vezes o tempo que eles querem não é a hora que Deus quer fazer um milagre. Então, precisamos de ter muita resistência. Precisamos de estar alicerçado, tendo conhecimento da palavra de Deus, para que na hora da pressão a gente pode suportar. Tem um versículo na palavra do Senhor que fala: resisti ao diabo que fugirá de vós. Mas e antes desse versículo tem uma outra frase que diz assim: submeta-se a Deus. Para a gente conseguir resistir o diabo, a gente precisa submeter à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e na sua vida? Qual é a vontade do Senhor para você tomar aquela decisão? O povo está pedindo uma abertura e o Senhor quer que feche. Você tem que ficar na submissão à vontade de Deus, porque o inimigo que está causando esta opressão,
ele vai fugir de você, Rabandagassúbia, porque é assim que na palavra do Senhor fala. A palavra, ela é viva, ela tem poder, mas ela só vai ter poder na minha vida e na sua vida se a gente pôr ela em prática. Irmãos, não é fácil. É por isso que devemos de orar sem cessar, meditar na palavra, jejum, uma vida de vigilância e disciplina, porque a batalha é ferrenha. E só vence aqueles que tiver submetendo à vontade do Senhor. E aquele povo estava ali chorando, pedindo carne, dá-nos de comer. E Moisés, ele falou para o Senhor que o fardo era demais para ele. E Moisés até pediu Deus para que matasse ele, porque aquele povo estava chorando, ele estava querendo algo para comer, mas eles estavam fazendo isso da forma errada. Como assim? Porque o Senhor, ele é um Deus justo, ele é um Deus bom. Ele cuida de nós. Mas e antes de Deus dar a providência, de dar qualquer vitória para nós, o Senhor, ele trabalha na nossa alma. O Senhor, ele trabalha no nosso coração. Então, quando o Senhor chega a dar a providência, como ele enviou a carne para aquele povo ali, o Senhor, ele trata aqui, ó. A moto passou, os irmãos me perdoem. Continuar falando agora, amém? Então o Senhor, ele trata conosco aqui primeiro, porque o Senhor não está interessado em apenas suprir as nossas necessidades. Ele quer nos ensinar, ele quer nos moldar, ele quer nos deixar do tamanho certo para a gente chegar no céu, porque aquele povo estava passando aquele período de passagem no deserto, mas era a disciplina de Deus para as almas dele, tipificando hoje que o deserto que nós enfrentamos espiritual é uma preparação para nós entrar no céu, morar com o Senhor no céu. Então, essa escola que o Senhor nos coloca, que é o deserto, Rabandagashai, é para nos moldar. Ele vai conceder a providência sim, mas antes ele vai trabalhando no nosso caráter, mostrando para nós que muito mais do que as bênçãos temporais, a comida, a roupa, a veste que nós precisamos, muito mais a nossa alma tem muito mais valor, porque a nossa alma é eterna. O Senhor, ele quer que nós conheçamos a tua palavra, o Senhor quer que nós conheçamos a ele, quem é ele, porque, irmãos, nós devemos de aceitar a disciplina do Senhor. Então, você que está na liderança, ou você, meu irmão que não tem cargo, mas Deus pode te levantar, ou senão você sempre vai estar liderando alguma coisa, a gente sempre lidera alguma coisa, se é no lar, alguma coisa a gente sempre lidera. Submeta à vontade do Senhor, não ouve a pressão que o povo fala, escute a voz de Deus. Porque a opressão que está te oprimindo, se você submeter ao Senhor, o Senhor vai jogar por terra. E a vitória, ela estará ganha. Amém?